Olá, alunos do nono ano. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, hoje, lá no Centro de Mídia, que é o aplicativo do Estado, esse TV Educação, o assunto que foi tratado, eles abordaram os conjuntos numéricos que nós já trabalhamos e deram um enfoque para números irracionais. A utilização deles, por exemplo, do número π na circunferência, raízes não exatas, tá ok? Então hoje nós vamos trabalhar esses mesmos assuntos que foram trabalhados lá na TV Educação e no Centro de Mídia. Bom, e como sempre vou criar uma atividade. Essa atividade eu vou postar tanto no grupo de pais quanto lá no Google Classroom ou no Google Sala de Aula. Então, você, aluno, ou pega no grupo de pais ou pega no Google Sala de Aula e ambos vão fazer o seguinte: pega lá as questões que estão na atividade, coloca no caderno, em cima coloca o nome e a sala do aluno, escreve as questões, coloca a resolução. E aí depois que você terminar todas as questões que vão estar lá bonitinho no caderno, vocês vão tirar uma foto de cada página e mandar para o e-mail que está indicado na atividade, para o meu e-mail, para mim poder corrigir. E isso vai ser levado em conta para a frequência também. E nota, beleza? Então é isso. Vamos lá. Vamos começar a comentar sobre estes assuntos, que são os conjuntos numéricos. Vamos dar uma abordada. Vamos fazer uma abordagem sobre isso e vamos dar um enfoque maior para dois números irracionais, π e raiz de 2, beleza? Então deixa eu parar aqui para eu virar a câmera. Então vamos lá. Então a ideia, a gente vai começar a conversar sobre conjuntos numéricos e tem esse diagrama aqui, ó, que fica bem representado os conjuntos dos números, né? Os conjuntos numéricos, até o conjunto dos números reais. Tem mais? Tem, mas vocês vão ver lá no ensino médio. Por enquanto vai ficar até o conjunto dos números reais. Então olha só, aqui nesse diagrama, esse primeiro conjunto aqui que está dentro de todos, esse que é representado pela letra N, é o conjunto dos números naturais. Esse outro aqui, Z, é o conjunto dos números inteiros. Percebam que N, os naturais, também são inteiros. Aí o Q, que é o conjunto dos racionais, R, que é o conjunto dos reais, e I, que é o conjunto dos irracionais, que vai ser o foco da gente nessa. Vamos ter um foco legal, tanto em π como raiz de 2, tá bom? Bom, vamos ver aqui agora, olha. Conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ao infinito. Z, conjunto dos números inteiros, ao infinito negativo. Aí eu coloquei menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3 ao infinito. Então é o conjunto dos números inteiros. Que conjunto dos números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração, ok? Ou, por exemplo, apesar que uma dízima periódica também dá para escrever na forma de fração. Então, podemos resumir a explicação em aqueles que podem ser escritos na forma de fração. E conjunto dos números irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. O π não dá, o raiz de 2 também não dá. E o R é o conjunto dos números reais, que são todos esses anteriores aí. Ok? Beleza. Vamos para mais agora, vamos dar o nosso enfoque nos números irracionais. Bom, números irracionais. C e somente C, o resultado da divisão daquela fração, ok? For uma dízima infinita e não periódica, só assim esse número é considerado irracional, ou seja, não dá para escrever na forma de fração, ok? Bom, exemplo de números irracionais é o número π
Ele é, olha, é 3,14159265. Meu, vai longe, muito longe. E o raiz de 2, 1,41, 42, 13,56 e aí também vai longe. Logo, não é uma dízima periódica, não tem nenhuma repetição, padrão de repetição aqui nas casas decimais depois da vírgula. Se tivesse um padrão de repetição, seria uma dízima periódica, logo daria para escrevermos na forma de fração. Como? Encontrando a fração geratriz, que nós já conversamos. Como nesse caso não dá, então é um número irracional. Agora vamos focar aqui nossa atenção no π. π é o resultado da divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Olha só, temos aqui mais uma informação. π geralmente é trabalhado por aproximação. Lógico, né? π é um número gigantesco que não sei nem se conseguiram chegar no fim das casas decimais. De qualquer forma, então vamos entender, já que π é o número, é o resultado da circunferência dividido pelo seu diâmetro, aqui eu marquei o raio, mas o diâmetro é quanto? É 2 vezes o raio, não é isso? Então, o diâmetro é 20, ok? Muito bem. Se eu pegar o comprimento da circunferência e dividir, neste caso aqui, por 20, ele vai ter que dar o número π. Só que como a gente, para medir exatamente, é praticamente impossível, a gente trabalha na aproximação. Então, na aproximação, vai ser um valor muito próximo de 3,1415, blá, 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 blá. Ok? Bom, aí continuando aqui na circunferência, olha a utilização do π. Se eu quero calcular o comprimento de uma circunferência, tem uma formulazinha. Esse precisa decorar. C de circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Esse Rzinho aqui é o raio. É esse 10 que eu coloquei aqui. Ora, se eu tenho o raio de uma circunferência, já era. Eu já consigo calcular o comprimento da circunferência. Se eu tiver o diâmetro, pego o diâmetro, divido por 2, vou ter o raio, vou para minha fórmula da circunferência e eu consigo achar a circunferência. Qualquer circunferência, desde que você tenha o raio ou o diâmetro. Porque vai ser circunferência igual a 2 vezes π vezes r. Circunferência igual a 2 vezes... Ou π, não é 3,1415, blá, blá, blá. Eu vou trabalhar na aproximação. Ó. Então, aí aqui esse C, aqui tem que colocar um tiozinho aqui, ó. Porque é aproximado o valor. Então, 2 vezes 3,14 vezes 10, que é o raio, da circunferência vai ser um valor aproximado de 62,8. Certo? Agora, digamos que você tem o valor da circunferência e você quer saber o raio. Faça o sentido contrário. Usa a mesma fórmula, só que o C você já está com 62,8. 2 vezes o π aproximado vezes o raio. O raio você não sabe. Esse vezes esse dá 6,28. Esse aqui repete. Vai ficar esse. Eu vou pegar o 6,28 que está participando de uma multiplicação, passa dividindo. E essa divisão dá o raio, que é aproximadamente 10. Dá 9, blá, 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 blá. Um monte de número. Ok? Então... a resposta aqui é 10. Então, você pode chegar no valor da circunferência a partir do raio ou chegar no raio a partir da circunferência. Das duas, uma. Beleza? Vamos continuar. Agora, vamos falar um pouquinho de outro irracional, que é o raiz de 2. Tem outros, mas a gente falando sobre esses dois, acredito que já está bem abordado o tema. Vamos ver aqui. Ó. Vamos pensar em raízes exatas. Raiz de 1. Que número que eu multiplico por ele mesmo para dar 1? 1. Não é? Porque raiz de 1 é 1. Então, olha só. Raiz de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. Raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Quando não tem nada aqui é raiz quadrada. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. Aqui, quando a raiz é exata, é tranquilo de fazer, não é?
E quando não for exata, por exemplo, raiz de 2, vai dar um valor, como eu disse, gigantesco depois da vírgula. Então a gente pode trabalhar também por aproximação. E por exemplo, olha só, raiz de 3, ele está onde aqui? Está entre o 2 e o 3, entre a raiz de 4 e entre a raiz de 9. Então está entre 2 e 3. Então, desculpe, aqui é a raiz de 3. Então a raiz de 3, a resposta da raiz de 3 vai estar entre 2 e 3. Dentro desse intervalo aqui vai ser a resposta do raiz de 3. Por isso, não se usa fazer esses cálculos. Tem alguns cálculos de expressões matemáticas que a gente tira o que for possível da raiz, mas ainda não nesse momento, tá bom? Agora aqui, por exemplo, ó, raiz de 20 está entre raiz de 16 e raiz de 25, que é 4 e 5. Então, raiz de 20, a resposta vai estar entre 4 e 5. E assim sucessivamente. Beleza? Então tá aí. 2 números irracionais abordados. Falamos um pouco dos conjuntos dos números, os conjuntos numéricos. E agora eu vou estar elaborando uma atividade para que vocês possam fazer, ok? Vejam as instruções na própria atividade e façam conforme foi orientado, beleza? Então, por enquanto é isso.